Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Vai
Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com sua família, aí no seu lar, aonde você esteja, nos acompanhando pela Rádio Fonte Vida 87,5. Está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, edição de número 52. E para nós é uma grande alegria estar entrando no seu lar, entrando aí de repente no seu Uber, no seu táxi, no seu carro, aonde quer que você esteja, levando uma palavra de Cristo para o teu coração e para a tua vida. E eu estou aqui na companhia do meu amigo Hugo. Benção pura, hein, pastor Davi? Hoje vai ser benção pura. Mandar um abraço já para os nossos ouvintes aí, já agradecendo mais uma vez estar aqui nesse programa maravilhoso que é o Crescendo no Conhecimento de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e vai ser maravilhoso para nossas vidas. Então não perca o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Muito bem, querido. Vamos lá, irmão Hugo. Então, o nosso programa ele tem um oferecimento da Igreja DJL, que é a Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, e eu tenho a honra de presidir aquela igreja, de dirigi-la pela graça do Senhor. E nesta tarde nós agradecemos pela sua audiência, por aqueles que estão nos acompanhando, não só aqui pela Rádio Fonte Vida 87,5 FM, mas também pelos nossos amigos que nos honram através da nossa live. Sempre que o nosso programa está no ar aqui, nós estamos também numa live ao vivo pelo Facebook. É só você procurar lá o perfil do pastor Davi Alencar Santana e você irá nos acompanhar, não só ouvir a nossa voz, mas também ver as imagens aqui do programa. Outra coisa, além de nós fazermos essa programação aqui pelo Facebook, pela live, nós também, terminando o programa, assim que possível, a gente sobe o programa lá no nosso canal do YouTube. E o meu canal é Pastor Davi Alencar Santana, tracinho ADJL. Mas não é só o meu programa que está lá, não. Está o meu programa, o programa também Shekinah, apresentado pelo Pastor Mauro, aliás, não está aqui hoje, mas a paz do Senhor, Pastor Mauro. Tenho certeza que onde está nos acompanhando, né, Hugo? Com certeza, você deve estar lá só mandando-nos glória pra gente aqui. É isso aí. Então, o programa Shekinah ele vai ao ar toda terça-feira, mas melhor do que eu para falar sobre ele, sobre o seu canal, é o nosso irmão Hugo. Amém, glória a Deus. O meu canal, né, pastor Davi, todas as minhas redes sociais, me encontra lá, irmão Hugo AMSI. Qualquer lugar que você vai nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, irmão Hugo AMSI. É onde também, pastor Davi, todos os programas Crescendo no Conhecimento de Cristo, todos os programas Shekinah e os programas também Geração Discípulo, tá tudo lá, bonitinho. Entra lá, se inscreva nos nossos canais, não deixe de dar o like lá, né, pastor Davi, que nós precisamos aí da ajuda dos nossos telespectadores. Então entra lá no nosso canal, ajuda nós a divulgar a palavra de Deus. Muito bem, irmão Hugo. E além do meu canal e do canal também aqui do irmão Hugo, temos também o canal do Pastor Mauro, que é José Mauro Shekinah. Pastor Mauro Shekinah. Pronto, Pastor Mauro Shekinah. Que também tem aí os programas Crescendo no Conhecimento de Cristo, os programas Shekinah, além de muitas ministrações e vídeos abençoados para edificar sua vida, ok? É uma ferramenta, né, pastor Davi? Uma ferramenta para quem quer ouvir a palavra de Deus, né? E nós sempre falamos, tem 3 canais do YouTube, mais o Facebook. Então entra lá, compartilha, né, pastor Davi? Pode fazer dos nossos vídeos aí, suas divulgações, pode fazer o que vocês quiserem, que ali nós não vamos cobrar nada, né, pastor Davi? Exatamente. Vai ser até uma benção. Isso, vai ser até uma benção pra gente. Então divulga nossos canais, compartilhe, só clicar lá, é tão fácil, né, pastor Davi? Verdade. Então, queridos, agradecemos aí pela sua audiência e nós temos aqui um número do WhatsApp aqui para você mandar mensagens pra gente. Hoje nós queremos que você mande perguntas para nós sobre o Espírito Santo. O número do WhatsApp é 011, né, São Paulo, 96252 3322, repetindo, 96252 3322. E temos também o telefone da rádio, caso você queira pedir oração, pedir aí uma intercessão especial por alguém. Daqui a pouco nós vamos orar e aí nós podemos apresentar essa pessoa e o seu pedido. Qual que é o telefone da rádio mesmo? Muito fácil, hein, pastor Davi? É só você discar também no seu telefone aí, 011, estamos em São Paulo, 4203 4009. 4203 4009. Muito bem, queridos. E além disso também tem o site da rádio também, né, irmão Hugo? O site da rádio, www.fonteevida.com.br. Falar mais devagar, www.fonteevida.com.br.
É isso aí, queridos. São tudo formas de você nos acompanhar aí, nos prestigiar e ser edificado pela poderosa Palavra de Deus. Amém? Então está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Fique conosco até às 18 horas. Muito bem, queridos, esse é o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, no oferecimento da Igreja ADJL, Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. E hoje, daqui a pouquinho, nós vamos sortear esse livraço aí, ó, do nosso amigo aqui, pastor Ademilson Rocha. Eita, que maravilha, hein? Vamos repensar um pouco sobre a vida, hein? Exatamente, esse é o terceiro da trilogia, né? Nós já sorteamos há 15 dias passado, Por que não devo parar? Por que não devo parar? Por que não devo parar? O outro... Depois, ainda não é tempo de parar. Ainda não é tempo de parar, verdade. A semana passada, uma camisa como essa. E hoje, fechamos os nossos sorteios aí de comemoração dos nossos 50 programas Crescendo no Conhecimento de Cristo. Então, você que quer participar, é só você mandar um comentário pra gente, ou um áudio, aí através do nosso WhatsApp, 962 3322, ou comentando a nossa live. Você comentou a nossa live, quem fez isso nos últimos programas, seu nome já está aqui. E quem não fez, pode fazer hoje, o seu nome fará parte do sorteio no final desse programa, no finalzinho, lá próximo das 18 horas, ok? E nesse momento, né, irmão, nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por estarmos começando mais um programa, edição de número 52 do programa CCC, Crescendo no Conhecimento de Cristo. Amém? Vou começar aqui clamando a Deus pela sua vida, pela sua família, e depois, irmão Hugo, fecha com chave de ouro. Amém. Glória a Deus, pastor Davi. Querido Deus e Pai, queremos aqui, Senhor, te agradecer por esta tarde tão especial que o Senhor nos proporciona, para estarmos aqui, Senhor, em Teu nome, apresentando, Senhor, mais uma edição do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, cujo objetivo é levar as pessoas, ó Senhor, a repensarem as suas vidas, olhando para a Palavra de Deus. Assim, meu Deus querido, para que elas possam crescer em graça e em conhecimento de Ti, e assim estarem cada vez mais próximas do Senhor. Nós oramos agradecidos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e abençoado nossa vida, os nossos ouvintes e telespectadores, ó Pai. Mas também oramos, ó Pai querido, por aqueles que estão passando lutas e adversidades neste momento, que estão com suas almas angustiadas por algo que estejam vivendo, Senhor. Clamamos nesta hora por bondade e por misericórdia do Senhor. Oramos pela nossa nação, ó Pai, pedindo que o Senhor dê sabedoria e graça aos nossos
líderes municipais, estaduais e federais, para que possam nos liderar, ó Pai, no meio de toda essa crise e pandemia que o mundo enfrenta. Olhamos para frente, para o amanhã, Pai, com esperança e com confiança que o melhor do Senhor ainda está por vir para a sua igreja, para o seu povo e para todo aquele que tem esperança no Senhor. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Oh, Pai querido e Pai amado, nesta tarde, Senhor, maravilhosa, meu Pai. Estamos aqui humildemente, Pai, primeiramente para te agradecer, Pai. Agradecer porque essa tarde foi o Senhor que fez, meu Deus. Esse dia foi o Senhor que fez, meu Pai. Agradecer por termos acordado hoje de manhã, já ter recebido fôlego de vida, meu Deus. Sabemos que muitas das coisas, Pai, está para acontecer, meu Deus. Mas nós sabemos em quem confiamos, sabemos em quem nós cremos, meu Pai. Nós cremos no Senhor Jesus, aquele que foi crucificado e que ressuscitou, meu Deus. Oh, Pai, toda a esperança seja dada a Ti, meu Deus. Porque o Senhor é o Senhor da honra, o Senhor da glória, é o Senhor do poder, meu Pai. Oh, Pai, que o Espírito Santo venha estar conosco aqui nesse programa, crescendo no conhecimento de Cristo, meu Deus. Para que nós passamos, Pai, um ensinamento para aquelas pessoas que estão do outro lado, nos ouvindo e nos assistindo, meu Deus. Que eles venham a ter o conhecimento, meu Deus. Que eles venham a conhecer a Tua palavra, meu Deus. Porque diante da Tua palavra, nada pode ser resistido, meu Deus. Oh, Pai, que o poder do Espírito Santo, Pai, venha trazer, Pai, sobre ele, Pai, a justiça, a convicção do pecado, meu Deus, e do juízo também, meu Deus. É isso que nós te pedimos nessa tarde, meu Deus. Vai abençoando cada vida que está nos assistindo, que está nos escutando, Pai, também pelo Facebook, Pai. Abençoa aqueles que estão precisando da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. É isso aí, queridos. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo aqui para abençoar sua vida, sua casa e sua família. Eu vou chamar agora aí a vinheta do nosso programa e também da programação da nossa igreja. E fique conosco até às 18 horas. Deus tem muita bênção para você, para sua casa e para sua família. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, situada na Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação: segunda-feira às 20 horas, aulas de teologia e liderança. Quarta-feira, culto Escola Bíblica, às 19h30. Sexta-feira profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site adjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, Ministério de Bênçãos para você e sua família. Muito bem, queridos. E neste momento eu quero te dar um recado muito especial. Como você viu aí, a nossa programação é a seguinte: segunda-feira nós temos aula de teologia e liderança, são aulas quinzenais. Quarta-feira nós temos escola bíblica. Hoje estaremos estudando aí, coincidentemente, sobre o Espírito Santo, que é o verdadeiro pentecostalismo, quarta aula. Hoje nós vamos estudar lá na nossa igreja sobre a atualidade dos dons espirituais. Na sexta-feira nós temos um culto abençoado, que é sexta-feira profética, e domingo é o culto da família. Mas aos sábados a gente faz alguns eventos. E sábado passado nós tivemos a conferência de jovens inconformados, foi uma bênção. Deus derramou poderosamente da sua glória, irmão Hugo. A juventude estava empenhada ali no sábado e no domingo. Maravilha, hein? Foi uma bênção de Deus. E só que na outra semana,
passando esse sábado e domingo agora, na outra, dia 6 e 7, eu quero te fazer um convite muito especial, pois a nossa igreja completou 6 anos de existência e eu quero te convidar a participar com a gente de 2 cultos de ações de graça pelo aniversário da igreja. No sábado estará ministrando a palavra de Deus um grande amigo nosso, que é o pastor Rodrigo Oliveira. Ele é um homem de Deus, prega no Brasil todo, homem extremamente abençoado pelo Senhor. E no domingo, o pastor Marconi Silva, que é outro amigão nosso de mais de 25 anos de caminhada e que estará nos trazendo a palavra de Deus no segundo culto de ação de graça. Eu vou pedir para a Sara colocar o post aí pra gente, para você ver aí o nosso convite, os detalhes aí que tem o tema, etc e tal. Pode pôr na tela cheia, Sara, por favor. Então, ó, o nosso tema será: queremos experimentar mais de Deus. Aliás, é o tema para nosso ano, né? Lá, o pastor Mauro disse que lá na Igreja Elim eles estão no ano da coragem, né? E nós estamos profetizando que nós queremos experimentar mais de Deus este ano, no nosso ministério, nas nossas vidas, nas nossas famílias. E estamos usando como base Efésios 3:20, onde o apóstolo Paulo, ele disse que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Então, 2 cultos, sábado dia 6 às 19 horas e domingo dia 7 às 18 horas. Primeiro final de semana de fevereiro, você é nosso convidado. Rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia, ok? Igreja DJL, completando 6 anos de existência para a glória de Deus, irmão Hugo. Glória de Deus mesmo, e que tema maravilhoso, hein, pastor Davi? Queremos experimentar mais de Deus. Meus amados, nós temos que experimentar mais de Deus. Temos que buscar mais a presença de Deus, estar mais perto de Deus, porque as coisas não são fáceis, né, pastor Davi? E se nós se afastarmos de Deus, como é que nós vamos ficar? Então, vamos lá, vamos experimentar o mais de Deus. Deus está querendo nos trazer aquele renovo, né, pastor Davi? Aquela fome de Deus. Então, você que tem fome de Deus, vai lá na DJL, lá no Jardim Letícia, vai ser bem abençoado lá. Os pastores vão te receber com todo carinho, com todo amor. Vai lá que você vai receber uma palavra do céu, hein, pastor Davi? Bênção pura com os pastores, hein? É isso aí. E nós queremos que isso seja apenas o início de um ano maravilhoso que você vai ter na presença de Deus. Então, Deus tem muito mais para fazer na sua vida e muito mais para te revelar também, amém? O nosso irmão Hugo também tem um recado para você, e a Sara vai colocar um post aí abençoado também, e um convite que ele vai te fazer para estar também cooperando no trabalho que ele vai estar ministrando. Pode pôr na tela cheia, Sara. Amém, glória a Deus. Tá aí, meus amados, o ano da coragem. O ano da coragem, pastor Davi, está sendo ministrado em todas as igrejas Elins. O Ministério Elim está participando hoje, está participando do Ano da Coragem. Então, dia 31, domingo agora, a partir das 18h30, eu fui convidado pelo meu querido pastor amigo, pastor Mauro, a estar ministrando lá na igreja dele, pastor Davi. Lá na Elim, do Parque Planalto, na rua Isabel Aguiar de Campos, número 245, lá no Parque Planalto. Olha só, meus amados, vão lá, vocês vão receber uma palavra abençoada, pastor Davi, o ano da coragem. Olha o tema lá, pastor Davi: coragem sem fidelidade precede a ruína. Estamos lá em Josué capítulo 7, do versículo 22 ao 26. Então eu quero convidar todos os irmãos ali do Grajaú, todos os irmãos ali daquela redondeza, para estar conosco, né, adorando o Senhor e recebendo uma palavra abençoada. Olha, pastor Mauro, eu estou muito feliz por ter recebido esse convite, e eu creio que a igreja vai receber uma palavra abençoada em nome de Jesus. Domingo agora, dia 31, às 18h30, rua Isabel Aguiar de Campos, no Parque Planalto, Grajaú. Venha fazer parte conosco desse projeto abençoado, o Ano da Coragem. Que bênção, Hugo. É isso aí. No próximo domingo você é convidado. Eu já preguei nessa igreja no Jardim, no Parque Planalto lá. É uma bênção de Deus. Um pouco antes em outras gestões, mas está lá o pastor Mauro, nosso amigo, apresentador aqui do programa Shekinah e do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, é o pastor daquela igreja. E domingo, o responsável por levar uma mensagem de Deus para o coração do povo é o nosso amigo, irmão Hugo, amém? Então, não deixe de participar. E, irmão Hugo, nós temos aqui uma turma abençoada aqui nas nossas redes sociais. Redes sociais aqui bombando, hein, pastor Davi? Olha lá, hein? Josefa
Risodete está aqui com a gente, pastor Davi. Também tem aqui o Maurício Santos, pastor Maurício Santos, não é isso? Santos, meu amigo, ele mandou uma mensagem para você aqui, pastor Davi. A paz do Senhor, meu amigo, pastor Davi, um grande abraço e que Deus te abençoe, pastor Davi. Mandou Amém, aí, pastorzão. Um beijo no seu coração. Ele é pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ele congrega lá com o pastor Manuel Azevedo no setor 104 e atualmente, a última vez que eu falei com ele estava pastoreando uma igreja no Parque Santo Antônio. Deus abençoe o senhor e a sua igreja. Amém. Também está conosco aqui, pastor Davi, a Ivânia Saldanha, mandou aqui, ore por mim e pela minha família, pastor Davi. Amém, já está aqui nos nossos pedidos de oração, irmã Ivânia. O outro também que entrou aqui, conhecidíssimo aqui do povo, hein? Nosso querido pastor José Mauro, acabei de falar do pastor José Mauro, mandou aqui, ó, paz, meus amigos, Deus abençoe a vida de vocês. Programa Shekinah, conectado com Crescendo no Conhecimento de Cristo. É isso aí, pastor Mauro, conectado com Crescendo no Conhecimento de Cristo. Estamos juntos, pastor. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos aí. Tem também aqui a nossa irmã Josefa Risodete Vitorino dos Santos. Deus abençoe a nossa irmã também. E tem alguns amigos aqui, a gente manda o link do nosso programa aí para os amigos. E várias pessoas aqui nos dando um retorno. Pastor França, Patrícia lá da Igreja Livre dos Vales do Jardim Guarujá, onde tive a oportunidade de ficar 1 ano ministrando aulas de teologia lá. Beijo no coração do pastor Alan. A nossa irmã Adriana e nosso irmão André estiveram conosco no último domingo ali nos prestigiando. Pastor Laelson Mendonça, da Assembleia de Deus, Ministério do Brás. Missionário Isaías, que também é ali da nossa igreja, líder dos homens. E o meu amigo Felipe Lima. Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus. É isso aí, o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo tem esse objetivo, levar algo de Deus para você. E quando você nos dá esse retorno, para nós é uma grande alegria. Só para os irmãos entenderem, a gente vem ministrando aqui sobre teologia sistemática, falamos sobre bibliologia, doutrina das Escrituras, falamos sobre teologia, doutrina de Deus, depois passamos mais alguns programas ministrando sobre cristologia, doutrina de Cristo, e há um mês começamos a falar sobre pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E todo programa, Hugo, a gente coloca uma pergunta no ar. Só que hoje nós vamos fazer diferente. Nós queremos que você que tem dúvidas sobre o Espírito Santo, mande perguntas para nós, ou pelo WhatsApp, ou também através da nossa live. E nós teremos o prazer de responder as suas questões, ok? E vou chamar aí a vinheta do tema de hoje. E aí vamos falar de um assunto sobre o Espírito Santo muito importante para a sua edificação hoje. Tema de hoje. Queridos, nós já falamos sobre o Espírito Santo, a sua pessoa, a sua personalidade. Falamos sobre o Espírito Santo e a sua divindade. Falamos sobre o Espírito Santo, os seus símbolos e seu significado. Depois passamos 2 programas falando sobre o Espírito Santo, atuando nos líderes do Antigo e depois do Novo Testamento. E o tema de hoje é a ação do Espírito Santo na vida da igreja, irmão. Que benção, maravilha, hein, pastor Davi? E isso aí é muito importante, então, os irmãos que estão aí, né, pastor Davi, que os irmãos que têm os ministérios dele aí, a importância do Espírito Santo nas igrejas. Nós vamos aqui falar só da palavra de Deus. Muito bem, então nós vamos começar lendo aqui 2 textos que a gente tem feito todos os nossos inícios de programa, lá em João capítulo 14, versículo 15 e 18, e João capítulo 16, versículo 7 ao 14. E depois nós vamos para as referências de hoje. São palavras de Jesus nos orientando acerca do Espírito Santo que viria para ficar em seu lugar. Quer ler o primeiro aí, Hugo? Pode ler, João 14, do 15 ao 18. Vamos lá. Diz assim, ó: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Muito bem, querido. E para completar aqui o nosso texto introdutório, João capítulo 16, Evangelho de Jesus segundo escreveu João capítulo 16, do versículo 7 ao 14, que diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo.
do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Ok, queridos? Esses dois textos aqui, eles fazem parte das últimas instruções de Jesus para os seus discípulos, nos atualizando sobre aquilo que o Espírito Santo faria, irmão Hugo, na vida da igreja, no mundo, na vida daqueles que são pecadores, levando eles ao arrependimento. Benção demais e coisas muito importantes, hein, pastor Davi? O Espírito Santo ia mostrar para as pessoas ali a justiça, né? Ia convencer as pessoas do pecado e do juízo, hein, pastor Davi? Então, uma coisa muito importante que ele nos fala, que a única pessoa que nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se nós não tiver ele, não tem como nós saber dessas coisas, pastor Davi. É isso aí, irmãos. Então hoje, eu vou pedir para a Sara colocar ali o nosso primeiro slide. Ele vai falar sobre a atuação do Espírito Santo na vida da igreja. E nós vamos ver algumas referências. Como é que o Espírito Santo atua? Hoje nós vamos dar uma introdução sobre este assunto e a semana que vem provavelmente a gente encerra esse assunto, que é a pneumatologia, falando sobre a atuação do Espírito Santo de uma forma mais específica, quando nós vamos falar sobre os dons, sobre o fruto e sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas hoje nós vamos dar uma panorâmica do assunto, como o Espírito Santo age, irmão Hugo, na vida da igreja. Amém. Pode pôr na tela cheia, Sara, por favor. Glória a Deus, hein, pastor Davi? Olha só, o Espírito Santo em relação ao crente ou à igreja, né, pastor Davi? Isso. Quanto à pessoa do crente, o Espírito Santo nele opera, regenerando, que está lá em João 3, do 3 ao 6, batizando no corpo de Cristo, habitando nele, selando-o, proporcionando-lhe segurança, fortalecendo, enchendo da sua virtude, libertando da lei e do pecado da morte, guiando, chamando para o serviço especial, orientando no serviço cristão, iluminando, instruindo e capacitando. Muito bem, queridos. Então, isso aí é apenas algumas. Lógico, o ministério do Espírito Santo é muito mais extenso, muito mais vasto. Só que assim, para efeito didático, nós vamos ler aqui algumas referências e ver como ele começa atuando na nossa vida. Nós lemos no texto inicial que o Espírito Santo viria para convencer o mundo, ou seja, as pessoas, do juízo, da justiça e do seu pecado. E quando a pessoa recebe Cristo no seu coração, aqui está o primeiro passo. O Espírito Santo atua regenerando esta pessoa, irmão Hugo. Nós vamos ler lá a referência de João 3, do 3 ao 6, e depois vamos explicar o que é essa regeneração. Verdade. Então diz assim, pastor: Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Muito bem. Irmãos, esse texto aqui, ele é um texto emblemático para quando a gente vai falar sobre essa transformação que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Porque a própria Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, né, irmão? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E aqui nós estamos usando uma expressão que é regeneração. O que é regenerar? Eu não sei, deixa eu dar um exemplo para você entender. Às vezes as pessoas, eles sofrem um acidente e ele tem, digamos assim, a pele queimada. Aquela pele é queimada. Aí o que é feito? Essa pessoa, quando ela é internada, são feitos curativos, são feita a limpeza daquela pele e é aplicado todo um tratamento para que aquela pele se regenere, ou seja, ela se torne algo novo.
né? Porque se o organismo ele não reagir, aquilo ali pode se tornar uma gangrena, a pessoa pode até perder aquele membro que foi queimado. Quando o Espírito Santo ele começa a atuar na vida do pecador, ele começa a fazer desse pecador uma pessoa nova. Esse processo é chamado na Bíblia de regeneração. É como se a pessoa entrasse numa nova vida, numa nova dinâmica, numa transformação que só o Espírito Santo pode realizar de dentro para fora. Só o Espírito Santo consegue fazer isso com as pessoas, pastor Davi, que é o nascer de novo, né? E aqui a gente vê um diálogo entre Jesus e Nicodemos, né? Um homem cristão não, um homem, como que eu posso falar? Ele era um doutor da lei. Isso, né? doutor da lei, conhecia as escrituras, mas não sabia o que era o nascer de novo, pastor Davi. Não sabia, na verdade, o que era nascer de novo. Conhecia todas as escrituras, mas não conhecia o poder da regeneração, que é o nascer de novo. E conforme o Hugo falou, o que acontece, irmão? Jesus, ele veio trazer novas revelações para a humanidade. E a regeneração era uma delas. Você não vai ver essa expressão nunca no Antigo Testamento. Porque como nós estudamos anteriormente, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele atuava de uma forma diferente. Ele vinha, atuava sobre a vida das pessoas, mas depois ele se afastava. Ele não morava com elas. E o processo de regeneração só é possível quando o Espírito Santo habita na vida de uma pessoa. E essa referência está lá em 1 Coríntios 6, do versículo 15 ao 19. Quando Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele explica que o Espírito Santo não mais apenas viria como uma porção ou por um período de tempo sobre os homens. Aqueles que fossem regenerados, eles seriam habitação de Deus, irmão Hugo. Diz assim, pastor Davi: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo, ou não sabeis que o se junta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Olha que expressão linda. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, a partir do momento que o Espírito Santo passa a vir atuar na vida da igreja, os homens se tornariam habitação de Deus. Eu vou até ir um pouco mais além. Eu acho que nós não temos essa referência aqui, mas lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16, o apóstolo Paulo vai usar a expressão templo do Espírito Santo. Vamos procurar essa referência aí, irmão? Qual que é? 1 Coríntios capítulo 3, falando já ainda sobre o Espírito Santo fazendo morada no coração dos homens. Versículo de número 16. 1 Coríntios, cadê você, meu amigo? Isso, é isso mesmo. Versículo 16 e 17. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. 1 Coríntios 6, 3, 16 e 17. 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim. É o que nós estávamos lendo, né, pastor Davi? 16. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se algum destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Muito bem. Então, queridos, fica claro aqui para a igreja de Corinto e para nós, que nós passamos a ser habitação de Deus. Como os irmãos têm conhecimento, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele se manifestava ali no tabernáculo primeiro, depois no templo, mas a manifestação ali só poderia ser percebida pelo sumo sacerdote uma vez por ano, quando ele entrava no Santo dos Santos. Ele não tinha o direito de estar lá todo dia, e ele não tinha o direito de ter a presença de Deus em si. Deus se manifestava no tabernáculo. No Novo Testamento, irmão Hugo, Deus faz de nós a sua habitação e o seu tabernáculo. Por Olha isso, que privilégio. É verdade, pastor. Por isso que o apóstolo Paulo faz essas perguntas para os membros. Não sabeis que o seu corpo, porque muito deles, né, pastor Davi, achava que era habitado em lugares, né, como era no tabernáculo. Sim. O tabernáculo já tinha sido abolido, na verdade, que agora o Espírito Santo já estava dentro das pessoas. É o chamado do novo renascimento. Então, quando eles falam assim, não sabeis que Cristo que habita em vós, então eles não sabiam disso. Eles achavam ainda que era aquele tabernáculo, que eles podiam fazer aqueles votos que eles faziam, mas não. Naquela época era Jesus que já estava dentro deles, que era o Espírito Santo. Muito bem. Então, irmãos, primeiro, o Espírito Santo regenera. Segundo, ele habita. Terceiro, a sua presença é um selo, é uma garantia. E nós vamos ler aqui Efésios 1, versículos 13 e 14. Eu acredito que essa não está aqui, eu estou olhando aqui, não estou achando ela aqui. Efésios 1, versículo 13 e 14.
Efésios. Capítulo 1, versículo 13 e 14. E Efésios 4, versículo 30, aonde a palavra de Deus nos revela que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Pode falar de novo aí, pastor Davi. Efésios capítulo 1, capítulo versículo 1, 13 e 14. 13 e 14, já está aqui comigo. Pode ler. Diz assim, ó: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Muito bem. E só para completar esse entendimento, nessa mesma carta, no capítulo 4, no versículo 30, a palavra de Deus diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Então, primeiro, o Espírito Santo, irmão, ele regenera. Segundo, ele habita. Terceiro, ele é selo de propriedade. Ele é a garantia que você é propriedade de Deus. Nós falamos isso já, né, pastor Davi? Nós falamos sobre como falamos sobre o símbolo do selo. E muitas das pessoas também não conheciam esse selo, não sabia o que era esse selo. E quando ele fala aqui, né, pastor Davi, qual é o penhor? Penhor é aquela pessoa que manda mesmo, aquela pessoa que está no seu comando. Então nós temos um dono, o nosso dono é o Espírito Santo, e o nosso penhor Jesus Cristo. Então não temos como sair dessa herança, porque é uma coisa que Deus nos deu, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Exato. A ideia do penhor, mano, é muito interessante, que ela nos remete para um costume da época de Jesus e do Antigo Testamento. Quando um rapaz ficava noivo de uma moça, para ele garantir que ele ia trabalhar e voltar para buscá-la, ele pagava um penhor. Era aquilo que era chamado também de dote. Geralmente era um valor monetário, podia ser um objeto de valor, poderia ser dinheiro, e ele deixava com o pai da moça. Era uma garantia que ele retornaria. Era a garantia que aquela moça, meu Hugo, tinha sido desposada por ele, e agora ele trabalharia, prepararia a casa, prepararia o enxoval, tudo aquilo que fosse necessário para depois receber essa noiva na sua casa como sua esposa. Era a garantia que ele retornaria. É por isso que a Bíblia chama o Espírito Santo de selo e de penhor de Deus em nós. Penhor de Deus. E interessante, né, pastor Davi, que essa carta que foi escrita aqui aos Efésios, eles entendiam essa linguagem, né? Verdade. Quando falava penhor, para nós é um pouco mais complicado hoje aqui no Brasil entender isso. Então tem que saber o que significa penhor. Mas eles lá, eles sabiam o que era o penhor. Quando o apóstolo Paulo fala, o qual é o penhor. Ele está falando aqui, o qual é o penhor. Então ele sabia. É a garantia, né? A certeza. Então, querido, entenda isso. Você, a partir do momento que você entregou sua vida para Deus, você é propriedade dele. E nós vamos ver um pouco mais abaixo quais são os resultados disso. Então, entenda que você não é uma pessoa que está aí. Porque Jesus, quando ele olhou para os judeus ali andando ali na Palestina, ele viu eles como ovelhas que não tinham pastor. E o desejo dele era fazer como, ele até usou essa expressão, como um pastor ajunta suas ovelhas, como uma galinha ajunta os seus pintinhos, né? No momento que vai começar uma chuva, e protege ele debaixo das suas asas. É isso que Deus quer fazer conosco e com as nossas vidas. Quantas vezes, né, pastor Davi, ele entrava em Jerusalém, lá tem até uma passagem que ele entra em Jerusalém e ele chora, né? Ele chora porque ele vê Jerusalém anos 70 depois lá sendo destruído. Então ele fala, eu estive aqui, vocês não aproveitaram a minha vida. É verdade. E eu fico pensando se Deus não sente isso hoje também, né, irmão? Porque assim, às vezes a gente vê as multidões, por causa de tudo que está acontecendo no mundo, tão perplexas, tão angustiadas, e o cristão que realmente conhece a palavra de Deus, ele encontra paz mesmo no meio da tormenta. E é isso que a gente quer passar para você, uma palavra de esperança, que no meio de todas as dificuldades, você não precisa se desesperar, você pode ter esperança e descansar em Deus, porque você é propriedade do Senhor. Tudo aquilo que é propriedade nossa, a gente cuida, a gente zela, a gente protege. Com certeza, pastor Davi, nós nascemos de novo, nós temos a regeneração, né? O Espírito Santo habita em nós e nós temos esse selo do Espírito Santo. Então, quando nós temos isso, nós temos que crer, nós temos que acreditar, nós temos que ter essa esperança. Eu sempre falo aqui, pastor Davi, essa esperança que nós temos é Jesus, né? Por mais que a gente vivemos no meio da tribulação, nós sabemos que não é fácil, mas quando você tem o Espírito Santo, quando você tem aquele que você sabe para onde você vai, é só paz. Verdade. Então o Espírito Santo age regenerando, que é fazendo aquela transformação na nossa vida do velho homem para o novo homem. Ele habita em nós, passamos a ser morada, tabernáculo e templo dele. Ele nos cela,
é um selo de garantia, de propriedade. Mas em quarto lugar, nós que somos pentecostais, nós acreditamos numa segunda bênção. Nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo para os dias atuais. E a Bíblia fala dessa promessa em Mateus capítulo 3, versículo 11, e o seu cumprimento em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Amém, pastor Davi. Diz assim, ó: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E o cumprimento aí, Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa, e estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, pastor Davi, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que coisa linda, irmão Hugo. Então, em Mateus 3,11, a gente tem a promessa. A gente vê a última promessa do batismo com o Espírito Santo através de pessoas que não fosse Jesus. Aqui é o próprio João Batista profetizando essa descida do Espírito Santo. E em Atos 2, nós vemos o cumprimento dessa promessa. Então, assim, existem algumas denominações que não acreditam na atualidade do batismo com o Espírito Santo. Só que eu, por ser nascido numa igreja pentecostal e por ter essa experiência com Deus, eu quero te incentivar não só a crer, mas também a buscar esse revestimento de Deus. Que a gente entende que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para que nós possamos fazer a obra do Senhor aqui na terra e dar testemunho de quem Ele é e de tudo aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas, meu amigo. Com certeza, pastor Davi. E assim, é uma promessa. Se Jesus falou que nós ia receber o Espírito Santo, e aqui a palavra de Deus diz, né, pastor Davi, que quando eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Então nós sabemos que é uma força sobrenatural, é coisa que nós não podemos estar, administrando assim 100%. Por quê, pastor Davi? É o Espírito Santo. Então quando você é tomado pelo Espírito Santo, muitas coisas podem acontecer com nós. Uns podem falar línguas, outros podem profetizar, outros podem fazer algo diferente, porque é algo sobrenatural, é coisa que vem de Deus. E quando vem de Deus, pastor Davi? É verdade. Tem um amigo meu que diz assim: milagre não se explica, milagre se vive, né? O batismo com o Espírito Santo é um milagre. É você ser cheio do Espírito Santo. E Paulo disse lá em Coríntios que quando você fala em línguas estranhas, você fala em mistérios com Deus. E ninguém entende, só o Senhor. E aquele que fala em mistério, ele edifica a si mesmo. Ele está sendo edificado espiritualmente. Todas as vezes que Deus me renova e que eu falo em línguas, eu me sinto renovado pelo Senhor. Então guarde isso. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder com o objetivo de você pregar o Evangelho e servir a Deus com mais eficácia, e é marcado pela evidência inicial de se falar em outras línguas. Amém? É um privilégio muito grande que Deus tem para a sua vida. Quinto ponto aqui, ó, quando o Espírito Santo atua em nós, né, na vida do crente, ele proporciona a esse crente, Hugo, segurança de salvação. Eita. Romanos capítulo 8, versículos 14, 15 e 16. Diz assim, pastor Davi: porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que privilégio lindo, hein, irmão Hugo? Aqui, ó, irmãos, é um texto que algumas pessoas não entendem. A Bíblia fala que aquele que crê em Jesus, está lá em João 5:24, já tem a vida eterna. Ou seja, ele tem uma garantia de vida eterna não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 fala que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um presente de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. Aqui Paulo mostra para a gente que o Espírito Santo habitando em nós nos dá certeza e segurança de salvação. Então eu fico vendo algumas pessoas às vezes na igreja, porque falharam, porque tropeçaram, ou porque estão um pouco desanimados, começar a duvidar da sua salvação. E aqui o apóstolo Paulo fala que o Espírito que habita em nós, irmão Hugo,
ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, temos segurança de salvação. Verdade. Essa era a verdade que o apóstolo Paulo queria passar aos romanos, porque eles não tinham essa certeza, apóstolo Davi. Eles achavam que estavam na escravidão ainda, né? Eles achavam que estava ainda servindo à escravidão. Então o apóstolo Paulo fala que nós recebemos um espírito de adoção. Nós temos o mesmo direito que Jesus Cristo tem. E nós somos chamados de filho. E nós chamamos aqui, ó, Abba Pai. É aquilo quando se chama o Deus de paizinho, meu paizinho. Então o apóstolo Paulo fala aqui aos romanos: nós não somos mais escravos, meus amados, nós somos filhos. Então nós temos a segurança. O que o pai quer para o filho, pastor Davi? A salvação. É verdade, ele só deseja o que é de bom para o seu filho. Aqui diz assim, ó, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Então, o cristão, ele não precisa ter medo de Deus, ele precisa ter o temor de Deus, que é diferente do medo. O estar em temor aqui que Paulo está falando é estar em medo. Medo de perder a salvação, medo de ser condenado, medo de viver uma vida de escravidão, como bem falou o Hugo. Não, você é um ser livre em Cristo Jesus, desde que você esteja em Cristo Jesus. Porque Romanos 8, primeiro diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o segredo é estar em Cristo. Está em Cristo, com certeza. E não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, você pode desfrutar essa liberdade, você pode desfrutar dessa alegria no Espírito Santo, meu irmão. E é isso que Deus quer, meus amados, que nós desfrutamos disso aqui. Deus quer que você tenha no seu coração, que você conheça. Foi que nem o pastor Davi falou, para você ter isso, você tem que estar em Cristo. Só em Cristo você consegue adquirir isso que está escrito aqui. Você é filho, você não é escravo. É isso aí, queridos, nós estamos fechando a primeira parte do nosso programa e daqui 5 minutinhos nós retornaremos para nós concluirmos esse tema de hoje, o Espírito Santo na vida dos crentes, o Espírito Santo na vida da igreja. Então, entenda a importância. Por que nós estamos tanto batendo nessa tecla? Porque essa sensibilidade espiritual, irmão, ela te leva para mais perto de Deus, ela te fortalece, aumenta a sua fé, sua esperança, sua confiança e te prepara para passar as tempestades da vida. Porque a pergunta não é se eu vou passar tempestades, irmão Hugo, mas quando, porque todos nós dia vamos passar por alguma dificuldade. Quando e como, né, pastor? É isso aí. Benção. Então, queridos, essa foi a primeira parte do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Fique conosco, nós voltamos daqui a pouco com a segunda parte desse programa e para fazer o sorteio daquele livraço aí também do nosso amigo pastor Ademilson Rocha. Vamos repensar um pouco sobre a vida. Benção pura, hein, pastor Davi? Deixe seus comentários aqui na nossa live e você estará participando conosco em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594. Loja 1, Loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão, em 2 endereços para melhor atender. Rua Pálvora de Varzim, 233, Jardim Macedônia. E Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia.
Na hora de economizar com medicamentos, você pode contar com os preços das drogarias Ultra Braga. Tem Drogaria Ultra Braga no Centro Comercial do Jardim Irene, na Rua Barcos Rabelo 293. Telefone 5824-3368. Não se esqueça, Rua Barcos Rabelo 293, bem no Centro Comercial do Jardim Irene. Ou se preferir, pode ligar 5824-3368. Filial 2, Estrada São Judas, 597, em Budas Artes, no Jardim São Judas. Telefone 4782-9548. E também tem a mais nova e mais completa unidade na Avenida Taquandava, 711, Cidade Ipava, São Paulo. Telefone 5895-6068. Mas atenção, não compre o seu medicamento sem antes consultar as Drogarias Ultra Braga. Drogarias Ultra Braga, criando a melhor relação de confiança, sempre focada no melhor atendimento. Você não pode perder reuniões poderosas que irão mudar a sua vida. Igreja Nacional Nascimento e Fé. Anote os dias e horários das reuniões. Domingo às 8 da manhã, busca do Espírito Santo. Em jejum, às 18 horas, reunião dos Filhos de Deus. Segunda-feira, às 20 horas, reunião com as Mulheres de Fé. Quarta-feira, às 20 horas, reunião do Socorro de Deus e com a entrega do lenço consagrado. Sexta-feira, reunião contra o mal, contra os vícios, para libertação total na sua vida. Você não pode perder. Estrada de Itapecerica a Campo Limpo, número 239, Jardim Independência, próximo ao posto de saúde do Jardim Júlia. Igreja Nacional Nascimento e Fé, uma igreja que vive pela fé. A Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, é um ministério de compromisso que tem levado a sério a Palavra de Deus. Terça-feira, culto de ensino, às 19h30. Quarta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. Quinta-feira, culto da vitória, às 19h30. Sexta-feira, culto de oração, às 19h30. Sábado, às 19h30. Sempre uma reunião de fé para a sua vida. E no domingo, maravilhoso culto da família, às 18h30. Não deixe de estar em nossos cultos de bênçãos e vitórias, na Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, situada na Rua Júlio Mesquita, número 70, no Jardim Fabiano, em Embu das Artes, São Paulo. Para maiores informações, acesse o nosso site www.iepaves.com.br ou pelo telefone 4783-8704, 4783-8704. No Diário Oficial da União Federal, a única rádio registrada na cidade de Embu das Artes. Somente a Fonte Vida FM 87.5. Fonte Vida FM 87.5 MHz. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Te agradecemos, meu Deus. Vai
É isso aí, queridos. Estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E hoje com um tema muito interessante, a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes ou na vida da igreja. E nós estamos falando aqui sobre essa importância do Espírito Santo agir em nós. Então, o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo vai ao ar todas as quartas-feiras, das 16 às 18 horas. Sempre aqui na apresentação desse seu amigo, pastor Davi Alencar Santana. Irmão Hugo AMSI. E o meu amigo José Mauro, pastor José Mauro, que hoje não está presente, mas beijo no coração do meu querido irmão que está lá também na nossa audiência. E hoje, antes que termine esse programa, nós vamos sortear aí o terceiro livro da trilogia do pastor Ademilson Rocha, essa obra linda com o tema Vamos repensar um pouco sobre a vida. Muito bem. E se você quiser participar desse sorteio, basta você mandar um comentário aí, seja pelo WhatsApp 962523322 aqui para o nosso programa, ou comentar a nossa live no Facebook, ou fazer uma pergunta, enfim, a sua participação vai lhe render uma oportunidade. O copinho aqui já tá cheio de novo. Tá cheio, hein? Amém? Para você participar com a gente desse sorteio. Recentemente nós sorteamos 2 livros do pastor Ademilson Rocha e uma camisa igual essa do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E hoje vamos fechar essas 4 semanas abençoando você com esse livraço abençoado aí do meu amigo pastor Ademilson Rocha. Ok? Então, queridos, nós estamos aqui pela Fonte Vida 87,5, mas como disse também pela live no Facebook, tanto no perfil do pastor Davi Alencar Santana, quanto também na página da igreja ADJL, Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, ou ainda na página da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Se você entrar em qualquer um desses 3 veículos aí, está sendo vinculado aí o nosso programa pela nossa live. Terminando o programa aqui, nós também fazemos questão de colocar à sua disposição lá no nosso canal no YouTube. O meu canal é Pastor Davi Alencar Santana, _ADJL. Irmão Hugo? O meu canal é o Irmão Hugo AMSI. Né, pode entrar lá, vários tópicos legais. E também tem o canal do pastor Mauro Shekinah. Pastor Mauro Shekinah. É isso aí. Então, várias formas de você nos acompanhar. Temos também o site da rádio, através do qual você pode acompanhar também o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e toda a programação da Fonte Vida. Qual que é mesmo? www.fonteevida.com.br. Muito bem. E tem o telefone da rádio também, onde você pode ligar, pedir oração, deixar aí a sua solicitação pra gente. Fácil demais, nós estamos em São Paulo, é o 011 4203 4009. Repetindo, 011 4203 4009. E por fim, o WhatsApp também aqui do nosso programa, irmão Hugo. Benção demais, o WhatsApp também 011 São Paulo 96252 3322 96252 3322. Muito bem, queridos. Então esses são os canais aí para você nos acompanhar e nos ajudar a fazer esse programa tão abençoado. Esse é o programa de número 52 e nós somos gratos a Deus por você estar nos acompanhando essas 52 semanas. Queridos, nós vamos continuar com a nossa temática hoje aqui, que é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Na primeira parte nós dissemos que o Espírito Santo atua na igreja, primeiro regenerando, transformando as pessoas em novas criaturas. Falamos também que o Espírito Santo atua na vida da igreja, habitando na vida de cada cristão. Terceiro, falamos que o Espírito Santo atua na vida da igreja, selando, dando a essa pessoa uma marca de propriedade de Deus. Quarto lugar, falamos que o Espírito Santo atua na vida da igreja batizando, ou seja, revestindo de poder para que o cristão, para que a igreja possa cumprir o seu papel e a sua missão evangelística. Quinto, falamos que o Espírito Santo atua na vida do crente, proporcionando-lhe segurança de salvação. Ou seja, Cristo morreu por nós, uma vez que nós estamos nele e ele está em nós, nós temos garantia de vida eterna, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E agora, em sexto lugar, o Espírito Santo atua em nós, nos fortalecendo, irmão Hugo. Efésios capítulo 3, versículo 16. Demais, hein, pastor Davi?
Diz assim, ó, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito do homem interior, pastor Davi. Eita, que maravilha esse versículo, Muito hein? bem. Essa palavra corroborados, né, está nas versões mais antigas, como eu tirei aqui, da Almeida Revista Corrigida, mas nas versões mais novas ela está fortalecidos. Você ser corroborado pelo Espírito é você ser fortalecido. E quantas das vezes, irmão Hugo, nós precisamos desse fortalecimento? A gente está fraco, abatido, desanimado por causa dos problemas, das calúnias, às vezes por causa das perseguições, e o Espírito Santo vem sobre nós assim como um sopro de vida, e nós somos fortalecidos. É o que nós falamos, né, pastor Davi? Quantas vezes nós iremos ainda passar por isso? Quantas vezes? Nós só precisamos saber quando e como. Mas nós sabemos que nós temos o Espírito Santo. Então, quando chega essas coisas até nós, nós sabemos que em quem nós podemos confiar. Nós temos o nosso Espírito Santo. Então, ali dá um fortalecimento para nós e nós ficamos tranquilos. E aqui o apóstolo Paulo, nós estávamos até comentando, né, pastor Davi? O apóstolo Paulo escrevendo essa carta aqui aos Efésios, ele estava preso em Roma. Então, quantas coisas, quantas tribulações, quantas coisas ele não tinha passado. E ainda ele escreve isso aqui. Pelo poder cadê? Deixa eu ver aqui. Pelo poder da sua, segundo as suas riquezas, pastor Davi, está falando. Verdade. Pelo poder da sua riqueza. Então, é só o Espírito Santo, meus amados. Quem tem o Espírito Santo tem essas coisas aqui que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Irmãos, e esse homem falou disso com muita propriedade, porque Paulo, ele foi um homem que a vida inteira dele, ele viveu em prol do Evangelho. E ele não era um homem de ministério de tempo integral. Ele de dia ele trabalhava construindo tendas, como a maioria dos pastores, trabalha num trabalho secular. E às vezes o próprio trabalho em si, ele tira as nossas forças, ele nos cansa, nos fadiga. Mas aí o que acontece? O Espírito Santo vem sobre nós e nós somos fortalecidos por ele. Então, nesta tarde, Deus está dizendo isso para você que é obreiro, que é líder na casa do Pai. Talvez você está desanimadíssimo, pensando em parar, em desistir. Talvez você está como Elias, não literalmente, mas figuradamente numa caverna, num deserto, querendo desistir do seu ministério. O Espírito de Deus está indo sobre a tua vida nessa tarde, te fortalecendo, te renovando. Isso me faz lembrar aquela profecia, irmão, do profeta Isaías, que ele disse assim, ó: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, Como subirão com asas Ei. como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Meu Deus do céu. Que exemplo que o nosso querido irmão Isaías dá, hein, pastor Davi, falando Verdade. sobre a águia, né? Se a gente for analisar o que a águia faz, pastor Davi, eu tava ouvindo uma pregação um dia desse sobre o que a águia faz, meu, o processo de renovação. Meu, ela é muito interessante. Então, o Isaías falando sobre essa profecia, falando sobre isso, que nós temos que ser igual a águia, se fortalecer, se revestir, fazer aquela mudança, né, pastor Davi? Então, quando nós temos o Espírito Santo, é o que você disse, pastor Davi. Muitas das vezes das pessoas estão querendo desistir. Mas, meus amados, como que você pode desistir se há semanas atrás você falava que era cheio do Espírito Santo? É verdade. Então, se você é cheio do Espírito Santo, não tem, né, pastor Davi, como você Não desistir. desista. Não Em desista. nome de Jesus. Levante a tua cabeça que Deus é contigo, né? E, irmão, passar por momentos de fraqueza, todos nós passamos, né? É aí que você tem que entender. Eu estava falando isso pro Hugo agora fora do ar. Muito cristão passa pelo que passa, ou às vezes pensa em várias bobagens, porque não conhece as Escrituras. Porque não é que você não vai ser bombardeado. Martinho Lutero, ele dizia assim: eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho, né? Com certeza. Eu não posso impedir que um pensamento ruim apareça, mas eu não posso deixar ele ser implantado na minha cabeça e dirigir os meus destinos. Verdade. Pastor Davi, vendo você falar isso aí, eu lembrei do versículo que a gente falou agora sobre a segurança da salvação, né? Que muitas das vezes nós somos carne aqui, nós somos pecadores, né? Nós não podemos aqui ficar, eu vou falar uma linguagem bem popular, nós não podemos ficar aqui pagando de santinho. Verdade. Porque nós não somos santos, nós somos separados para isso. Nós temos que se santificar, pastor Davi. E o que é santificar? Tentar ali os nossos erros, tentar mudar os nossos erros, tentar não entrar naquele erro. O que o apóstolo Paulo fala lá no Romanos capítulo 7? O que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, eu acabo fazendo.
fazendo. Então, meus amados, não é por causa disso que você vai perder a sua salvação. O livro de Deus não é um livro borrado, que ele apaga o seu nome, escreve, apaga, escreve, não. Se o seu nome está no livro da vida, você está lá até o final da vida. Então, creia nisso, creia no Espírito Santo, creia no Senhor Jesus Cristo, né, pastor Davi, que é a obra do Senhor que faz, que vai te levar até o reino de Deus. Como nós falamos no tópico anterior, coloque no seu coração a segurança da vida eterna. Acredite que o sacrifício de Jesus foi por você. E aí sim, persevere até o fim. Eu vou pedir para a Sara soltar ali a vinheta da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, porque assim, uma das melhores maneiras de você ter toda essa convicção é você conhecendo a palavra. Muitas pessoas têm perdido a sua fé porque não conhecem as Escrituras. O próprio profeta Amós, ele disse no Antigo Testamento que Israel pereceu, sabe por quê? Lhe faltou o conhecimento do Eterno. E hoje, mesmo nós tendo a oportunidade de aprender tanto, as pessoas estão deixando o conhecimento de Deus de lado. Então, eu estou aí há mais de 25 anos labutando nesse ministério de ensinar a palavra de Deus, porque eu sei a importância dele na vida daqueles que recebem ela e colocam ela em prática. Verdade, pastor Davi. E também já pegando esse gancho, né, pastor Davi? Eu sei que tem muitos ouvintes nos ouvindo aqui pela região, Santo Eduardo, Pirapuá, aqui, essa região toda aqui, Jardim das Rosas, Jardim das Luzes, Parque do Engenho, muita gente nos ouvindo, e tem muita gente, né, pastor Davi, que é fechado aos estudos, né? Ah, eu não vou estudar porque o Espírito Santo, tudo bem, o Espírito Santo ele nos revela mesmo, mas, meus amados, nós temos que estudar a palavra de Deus. Temos que estudar. As pessoas falam, eu não vou estudar porque a lei mata, a letra mata. A letra mata, meus amados. Você tem que entender o que é a letra mata. A letra mata era a lei do Velho Testamento. Então a lei matava mesmo, mandava matar mesmo. Então nós temos que conhecer as Escrituras. Nós só vamos conhecer, pastor Davi, se nós estudar. Como é que nós vamos saber o que é regeneração, o que é habitação, o que é adoção? Só estudando a palavra de Deus. Verdade. Por mais que você queira, pastor Davi, o Espírito Santo, ele vai te orientar sim. Vai, com certeza. Mas, meus amados, nós temos que ter um professor, alguém ali estudado, uma pessoa que entenda da palavra de Deus para nos instruir. Entendeu? Então, só estudando, nós vamos conhecer o interior da palavra de Deus. É que, na verdade, irmãos, o que acontece? É tudo que nós aprendemos, a maioria das coisas que nós aprendemos com alguém que tem mais experiência que nos ensina. Então, a ideia dos estudos teológicos é justamente isso. É alguém que tem um pouquinho mais de bagagem que você te ensinar. E não é te ensinar como um fim, é te ensinar como um meio, para que você também se torne um discípulo um pouco mais pronto, preparado e determinado por Deus, para você transmitir aquilo que você recebeu para os outros. Então, quanto mais o Senhor te entregar, mais você vai ter para alimentar outras vidas. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança, no sistema presencial e à distância. Ministramos também palestras, curso preparatório para obreiros, encontro de casais, seminários para família e liderança e ainda outros cursos em igrejas. Também abrimos núcleos nas igrejas. Consulte a possibilidade de dias e horários. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Estamos atuando há muitos anos neste ministério de liderança e família. Visite nosso canal no YouTube. Lá você encontrará centenas de vídeos de aulas, pregações, palestras e muito mais. Tudo gratuitamente para sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252 3322.
96252-3322. Curta nossas páginas no Facebook e no Instagram ou acesse nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano todo. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. É isso aí, queridos. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, formando discípulos mais parecidos com Jesus. E esse trimestre estamos com uma promoção especial. Você se matricula para estudar com a gente e pode levar um outro aluno para estudar gratuitamente. A única diferença é que o material que você receber, você vai ter que compartilhar com esse amigo, com esse parente, com esse cônjuge, mas os dois vão estudar apenas pelo valor de uma mensalidade. O nosso curso tem duração de 18 meses, é um curso avançado em teologia e liderança. Você vai estudar diversos assuntos: teologia sistemática, teologia da adoração, teologia do Antigo e do Novo Testamento, hermenêutica sagrada, homilética, vai estudar aí também sobre missiologia e evangelismo. Enfim, são 18 módulos com 54 disciplinas para você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se você quiser ter mais informações sobre o nosso trabalho, nos procure nas redes sociais, Pastor Davi Alencar Santana. Pode procurar também a Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, ou ainda ir direto na nossa homepage, Centro Teológico Querigma.blogspot.com, certo? Ou ainda você pode entrar em contato conosco através das nossas páginas. Nós temos uma página da Escola de Teologia no Facebook e outra no Instagram, ok? Já são centenas de alunos aí que têm sido abençoados, têm se formado na Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Se você quiser falar conosco diretamente, use o nosso WhatsApp 96252-3322. Vai ser uma honra ter você aprendendo a palavra de Deus conosco. Cursos presenciais e também à distância. Deus abençoe grandemente aí a sua vida, ok? Queridos, nós vamos sortear daqui a pouco aquele livraço ali do nosso amigo pastor Ademilson Rocha, fechando os nossos sorteios de 4 semanas seguidas, em comemoração dos 50 programas Crescendo no Conhecimento de Cristo. Pastor Ademilson Rocha é um homem muito abençoado. Ele tem aí o seu programa Motivação em Deus todo sábado pela manhã às 10 horas, e o foco dele é te motivar através da palavra de Deus. Ele também é pregador do Evangelho, é um homem abençoado pelo Senhor também, dando palestras sobre motivação e liderança, e é escritor, já escreveu 3 livros e está prestes a soltar o 4º livro. Nós vamos ouvir aí a vinheta do irmão Ademilson Rocha, e logo após nós continuamos aqui com as nossas considerações sobre o tema de hoje, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Para você que aprecia uma boa leitura, uma leitura filosófica, uma leitura que o faz sentir um momento de pensar, refletir sobre sua vida. Eu quero apresentar este livro aqui. Vamos repensar um pouco sobre a vida, um livro totalmente filosófico, um livro que o faz pensar, refletir sobre coisas atreladas à sua vida. Este outro livro, Ainda Não é Tempo de Parar, um livro totalmente motivacional. Motivacional. É um livro que é uma injeção de ânimo para a sua vida. E este livro, Por que Não Devo Parar, um livro que faz com que você realmente olhe e tenha uma outra visão da sua vida. Falamos aqui de felicidade, falamos de solidão, falamos de liderança e muitas outras coisas atreladas à nossa vida. Você quer saber como você pode fazer para adquirir esse livro? Esse livro sai muito mais barato do que uma pizza. Ainda não é tempo de parar. Vamos repensar um pouco sobre a vida e por que não devo parar. Você vai entrar em contato no telefone 11 98604 7912. 11 98604
86047912. E aí a gente vai estar conversando e eu tenho certeza que você vai apreciar a leitura destes 3 livros motivacionais. Todas as terças-feiras, a partir das 4 horas da tarde, o programa Chiquina, trazendo a glória de Deus para a sua vida. Sempre trazendo um tema do cotidiano para discussão e reflexão dos ouvintes. A apresentação do trio abençoado, Pastor Mauro, Irmão Hugo e Pastor Davi Alencar. Programa Shekinah, todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde. E na rádio Bom de Vida FM 87.5. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E agora é o momento do louvor e da adoração. Oh
É isso aí, queridos. O crente cheio do Espírito Santo, ele é um crente cheio de gratidão também no seu coração por tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida. Esse foi o ministério de louvor lá da igreja DJL, louvando, adorando ao Senhor com louvor, gratidão. E desde já reforço o convite aí, dia 6 e 7 de fevereiro, nós estaremos comemorando o 6º aniversário da nossa igreja e queremos contar com a sua presença e participação. Sábado às 19 horas e domingo às 18 horas. Então, voltando aqui para a nossa temática, nós estamos falando sobre o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos cristãos. Falamos que ele regenera, ele habita, ele sela, ele batiza, ele proporciona a essa pessoa segurança de salvação e ele lhe fortalece. Agora, em 7º lugar, ele nos enche para que nós tenhamos as suas virtudes. Efésios capítulo 5, do versículo 18 ao 20, irmão Hugo. Amém. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo do nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, foi o que nós acabamos de falar sobre Acabamos a música de falar sobre a gratidão. né? O Espírito Santo encaixa tudo certinho. E nem foi combinado. Não foi, não. Mas assim, queridos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as virtudes dele começam a aparecer na nossa vida. Então, se você ler lá em Gálatas, quando é falado sobre o fruto da carne, no capítulo 5 também de Gálatas, fala primeiro do fruto da carne e logo em seguida fala do fruto do Espírito, fazendo um comparativo entre os dois. Então, quando você está cheio de Deus, cheio do Espírito, cheio da virtude, essas virtudes de Cristo, o caráter de Cristo começa a aparecer em você. E não tem como uma pessoa que é cheia do Espírito Santo não ter no seu coração gratidão, irmão Hugo. Não tem como, pastor Davi. E muito interessante, né? Porque quando ele fala aqui, e vos não vos embriagais com vinho, por quê? Porque a alegria do vinho, ela é passageira, né, pastor Davi? Ali a alegria, você vai ter até uma gratidão por aquilo. Verdade. Por quê? Porque você vai estar embriagado, né? Mas aqui o apóstolo Paulo falou, enchei-vos com o Espírito do Santo. Então buscai para encher, para estar ali cantando salmos, cantando hinos, né? Cânticos espirituais. Então nós temos que se encher do Espírito Santo, porque nós sabemos, pastor Davi, que essa embriaguez aqui com o vinho, ela pode trazer alegria, mas depois vai dar uma dor de cabeça. É verdade. Eu na época eu estava longe da igreja, longe de Cristo, aí eu já cheguei a ter essa péssima experiência, né? A ressaca. Ou seja, como tudo o que é pecado, quando você participa no momento é bom. E depois você sofre as consequências negativas. E fala que não vai fazer mais, né, pastor? É verdade. Então, mas aí está o X da questão. O homem sem Deus, ele é escravo dos seus desejos. Verdade. E a pessoa que é livre em Cristo, ele faz se ele quiser, né? Às vezes alguém fala assim, mas você não pode beber. Não é que eu não posso beber, eu não quero beber. Você não pode fumar. Não é que eu não posso fumar, eu não quero, né? Se o Espírito habita em mim, eu tenho rejeição aqui. Se o Espírito habita em nós, é ele que vai nos convencer. Verdade. Quando você for fazer isso, ele vai falar, não faça. Porque você é cheio do Espírito Santo, então você não vai atrás disso aqui. E sabe o argumento que ele usa, irmão Hugo? Ele sempre usa o argumento das consequências. Das consequências, porque verdade. Na hora que você faz a coisa que é errada, tinha um hino muito antigo do cantor Jair Pires que ele dizia assim, o pecado não dói, o pecado não dói. Ele sempre vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. O pecado não dói. E é a realidade. A iniquidade em si, ela não é ela não é dolorosa. Dolorosas são as consequências. As consequências. Eu costumo falar, sabe o que, pastor Davi? Eu costumo colocar assim como exemplo, quando a pessoa, quando ela fuma, né? Quando ela é viciada no cigarro. Eu já fumei. Eu já antes de eu ser cristão, eu fumava. Então, pra sair, pra acabar com esse vício, foi muito difícil, porque eu não tinha Cristo. Então, pra mim, eu paro a hora que eu quero, e não para. E a gente acha que para, pastor Davi, mas não consegue parar. E Deus, aí as pessoas falam, mas pecar é fumar é pecado? Não tá na Bíblia? Não tá na Bíblia que fumar é pecado, mas Deus está preocupado com as consequências, pastor Davi. Verdade. Porque com o tempo que você fuma, você vai ficar doente. Verdade. Né? E quando você estiver lá doente, você vai começar a colocar a culpa em muitas coisas.
E uma das pessoas que você vai colocar a culpa é em Deus. Você vai culpar Deus porque você está doente naquele. Por que eu tô aqui doente naquilo outro? Mas ele está te falando, não faça isso, não faça isso. Então é as consequências que Deus está preocupado com as consequências. É verdade. O senhor falando sobre a questão das consequências, isso me fez lembrar de Sansão, né? Israel teve um período que não havia rei em Israel, chamado teocracia. Foram 325 anos assim. Deus levantava líderes, esses líderes governavam o povo por um tempo, e depois, quando o povo entrava em paz, novamente ficava sem uma liderança única nacional. E houve uma época que Deus levantou um homem chamado Sansão para ser líder em Israel. E Sansão tinha uma série de coisas, por ser um nazireu de Deus, um separado de Deus, que ele não poderia fazer. Ele não poderia tocar em animais mortos, ou seja, em cadáveres. Ele não poderia ter mulheres estranhas, ou seja, ele só poderia casar em mulheres que fossem hebreias. Enfim, havia alguns requisitos, ele não podia mentir. E o que aconteceu? Esse homem ele começou a brincar com Deus, o irmão Hugo. E ele mentiu, ele tocou em cadáver, né? Ele começou a sair com mulheres estranhas, ele adquiriu para ele uma mulher que não era judia, ele fez tudo errado. Tudo. Mas durante um bom tempo, o Espírito Santo foi bondoso com ele, o Espírito Santo continuou usando ele. Houve um dia que ele abriu mão, a Bíblia fala que ele abriu todo o seu coração para uma prostituta chamada Dalila. E ele contou o seu segredo. Muita gente fala, o segredo de Sansão era o cabelo. Não, o cabelo era um símbolo da sua força. A sua força mesmo estava na sua comunhão com Deus. E a sua comunhão foi totalmente rompida. Aí ela amarrou ele, rapou a cabeça dele e deu um brado. Sansão, os seus inimigos chegam contra ti. Naquele momento ele disse a seguinte expressão, ele falou assim, me levantarei como das outras vezes e irei contra eles. Aí o texto diz assim, mas ele não sabia que o Espírito Santo ou que o Senhor não estava mais com ele. E quando ele procurou forças, ele não encontrou. Ele foi escravizado, furaram os seus olhos e se tornou um objeto de vergonha. Então, o que eu quero dizer para você? Abra o teu coração. Deus tem coisa maravilhosa para a tua vida, mas é necessário que você mantenha a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus. E como é que faz isso? Através de uma vida de santidade. E que perigo, hein, pastor Davi? Que perigo que é, né? Às vezes as pessoas comete muitas coisas erradas e acha que o Espírito Santo ainda vai estar ali, né? Então a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então quando nós entristecemos o Espírito Santo, ele se afasta de nós. O Espírito Santo, pastor Davi, um amigo meu cristão, ele falou assim, Hugo, por que o Espírito Santo, isso é uma analogia, não tem nada a ver. Exato. Por que ele é simbolizado com a pomba? Né? Tenta pegar a pomba, correr e pegar a pomba, ela foge. Então o Espírito Santo é a mesma coisa. Se você entristecer ele foge de você, ele se afasta. Então a gente precisa valorizar. Então aqui o apóstolo Paulo fala que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios da sua virtude. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ele está habitando em nós, ele está nos selando, ele está nos regenerando, nós somos libertos da lei do pecado e da morte, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 2, irmão Hugo. Amém. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Foi aquilo que o Hugo falou no início, que tem gente que fala assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando Paulo usa essa expressão, ele está usando o contexto da lei do Antigo Testamento, ou seja, ela demonstrava a gravidade do pecado, mas ela não podia trazer vida, ela só trazia morte, porque era como se fosse um termômetro que você coloca debaixo do braço de uma pessoa que está com febre. Ele diz que você está com febre, mas ele não pode te curar, né? Agora, Cristo não. Quem está em Cristo Jesus, ele pelo Espírito de vida, ele é liberto da lei do pecado e da morte, né? Então, a gente não quer que você viva em escravidão, a gente quer que você viva em liberdade em Cristo, mas para isso você tem que entregar sua vida para Jesus e se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo, ok? Algum comentário, irmão? Sim. Quando perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Queridos, nós vamos aí pedir para a Sara soltar para a gente as vinhetas do projeto social, a nossa parceria lá com a EMEP e também da Casa de Recuperação, e voltamos daqui a pouquinho para concluirmos essa temática de hoje, a ação do Espírito Santo na vida do cristão, na vida da igreja. Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP.
Escola de Música Estilo Popular está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Em seu evento. Amém, pastor Davi, glória a Deus, hein? Voltamos, né, com o quadro Geração de Discípulos, né, pastor Davi? A Escola de Liderança Querigma, ela tem um logo lá, né, pastor Davi, que fala que nós temos que ser parecidos com Jesus. Isso. Não é isso, pastor Davi? É isso mesmo. Então a gente aqui no quadro Geração de Discípulos, nós falamos algumas características sobre ser parecido com Jesus, pastor Davi. E hoje eu quero falar, pastor Davi, sobre a fé elogiada. Né? Ela se encontra lá em Mateus capítulo 8, versículo 10, onde diz assim, pastor Davi: ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Meus amados, um soldado graduado foi até Cafarnaum, cidade onde Jesus morava, para fazer um pedido urgente. Seu criado estava sofrendo horrivelmente sobre uma cama. O centurião sabia que Jesus poderia curá-lo, pastor Davi. Jesus então recebe esse homem da lei e assegura que vai até a sua casa para curar o seu servo. O homem, porém, diz assim para Jesus: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dizer uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: fazer isto, e ele faz, pastor Davi. Está lá em Mateus 8, versículo 8 e 9. Duas coisas, pastor Davi, são destacadas aqui: a humildade e a fé. Esse homem tinha sob o seu comando 100 soldados. Era um soldado de alta patente, porém não cultivava soberba e nem muito menos arrogância, pastor Davi. Considerava-se indigno de receber o Jesus na sua casa. Para ele, bastava apenas uma palavra de Jesus, e a enfermidade de seu servo seria curada. O centurião tinha plena convicção de que tudo que Jesus quer, ele pode. Tudo que Jesus quer, ele pode, meus amados. O homem sabia, pastor Davi, que a ordem era final e irrevogável. Tinha certeza que os impossíveis humanos era possível para Jesus. Jesus não apenas ordena uma palavra de cura para o rapaz, mas também elogia a sua fé, deixando claro que nem mesmo o povo da aliança tinha uma fé tão singela e ao mesmo tempo, pastor Davi, tão robusta quanto aquele homem. Bendita é a fé que se apropria da bênção de Deus e recebe o elogio abençoador. Então, meus amados, no quadro Geração de Discípulos, o que nós temos que ter com Jesus é a fé, pastor Davi. A fé em Jesus Cristo. Nós sabemos que é em Jesus Cristo que nós esperamos. É em Jesus Cristo que nós aguardamos a nossa salvação. Então, seja como esse centurião. Tenha fé em Jesus, não só para a cura, mas a fé para a sua salvação. Está aí, pastor Davi, o quadro Geração de Discípulos. Muito bem, queridos, esse foi o quadro Geração de Discípulos, sempre apresentado aqui pelo nosso irmão Hugo, sempre trazendo para a gente uma reflexão sobre como ser mais parecido com Jesus. E sem fé é impossível nós nos aproximarmos dele, porque a Bíblia fala que a fé é a ponte que nos liga a Deus. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que a gente não viu. Então, se aproxime de Jesus pela fé. Quadro Geração de Discípulos. Deus abençoe sua vida. Queridos, nós seguimos aqui com os últimos 10 minutos do nosso programa. Vamos fazer aqui
um bate-bola rapidinho sobre essas últimas características do Espírito Santo atuando na vida da igreja. Nós falamos que ele regenera, ele habita, ele sela, ele batiza o cristão, ele proporciona segurança de salvação, ele fortalece, ele enche de virtude e ele liberta da lei do pecado. Mas ele também é um guia, irmão Hugo. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Também, ele nos chama para um serviço específico. Romanos 8, do 27 ao 29. Romanos 8, do 27 ao 29, pastor Davi está aqui. Cadê? É Atos, pastor Davi? 8, Isso, 27. Atos Isso. 8, do 27 ao 29. E diz assim: e levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Você conhece a história, irmão Hugo e os irmãos que nos acompanham? Foi através de ouvir a voz do Espírito para um trabalho específico que esse etíope creu em Jesus através da exposição, da leitura do livro do profeta Isaías e da sua explicação. E eles pararam no lugar onde tinha uma água, onde tinha uma lagoa, onde tinha um lago. E ele disse: a água está aí, eu posso ser batizado? E Felipe disse: é lícito se você crer. E aquele homem creu, desceu, foi batizado ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e seguiu para a Etiópia e seguiu para Candace para se tornar ali um grande evangelista. Então, muitas vezes o Espírito Santo fala conosco, irmão Hugo, e nos dá tarefas e direcionamento específicos. E por medo do que vai acontecer amanhã, às vezes a gente fica receoso, por medo do que alguém pode falar. E nesses quase 30 anos de ministério, irmão Hugo, quantas das vezes já me senti assim? Deus me deu uma direção específica e aquilo eu sabia que se eu fizesse, se eu tomasse aquela decisão, ia incomodar outras pessoas, eu ia ser criticado, mas aí eu busquei em Deus forças e depois que eu fiz, como no caso aqui de Felipe, eu vi o quanto que aquilo foi prazeroso e o quanto que aquilo trouxe um resultado. Então, seja obediente à voz do Espírito Santo quando ele te der direcionamentos específicos. Mas tem mais aqui para a gente concluir. O Espírito Santo também, ele é aquele que nos chama, ele nos orienta no serviço cristão, né? Atos 27 até o 29, que é nesse mesmo texto aqui. Ele não só chamou para um serviço específico, mas ele deu um direcionamento. Ele também nos ilumina. 1 Coríntios 2, 12 e 14, irmão Hugo. Diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humanas, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-lo, porque elas não discernem espiritualmente. Muito bem. Então aqui a gente vê que o homem natural ele não consegue compreender as coisas do Espírito porque a sua mente não foi iluminada, irmão Hugo. Mas quando ele é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele consegue ter discernimento espiritual, ele consegue compreender os valores do reino de Deus. Aquilo que era importante para ele se torna secundário, e aquilo que era desprezível até os seus olhos, quando ele começa a entender a voz do Espírito, ele começa a dar o devido valor. Penúltimo lugar, o Espírito Santo atua na vida do crente, instruindo. João capítulo 16, versículos 13 e 14. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo de anunciar. É o que nós temos falado todos esses dias, queridos. O nosso objetivo aqui é, quando nós nos apresentamos aqui para trazer para você uma palavra de Deus, é levar para você instrução pelo Espírito Santo, para que você compreenda as verdades bíblicas, coloque em prática e, como diz a palavra aqui do Senhor, através do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você seja iluminado, compreenda as verdades bíblicas e seja instruído sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida. E nossa última referência hoje, o Espírito Santo atua na vida do crente,
capacitando. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Muito bem. Então, irmãos, o ministério do apóstolo Paulo, ele foi um ministério cristocêntrico, porque tinha Jesus como centro, mas ele foi um ministério também totalmente capacitado pelo Espírito Santo, como foi o de Jesus. Jesus, tudo que fez aqui na terra, foi na unção do Espírito Santo. Então nós estamos fechando as nossas reflexões hoje sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Você que é cristão, ore cada vez mais, buscando ao Espírito Santo na sua vida, e cada vez mais conheça Ele através das Escrituras Sagradas e de ter um relacionamento com Ele, irmão Hugo. Amém, glória a Deus. Pastor Davi, eu também deixo aqui para os nossos irmãos aqui, busque o Espírito Santo, se encha com o Espírito Santo, meus amados. Ele é o nosso Consolador, é aquela pessoa que vai nos instruir sobre o nosso pecado. Muito bem, queridos, nós vamos fechar aqui o nosso programa hoje fazendo aquele sorteio abençoado do terceiro livro lá da trilogia do nosso amado amigo pastor Ademilson Rocha. É uma pergunta, hein, pastor Davi? Vamos repensar um pouco sobre a vida? É isso aí. E ele nos fez a doação desses 3 livros aí para abençoar a vida de vocês. E chegamos hoje ao terceiro sorteio dessa trilogia. Eu vou balançar aqui os nomes e o nosso amigo aqui, irmão Hugo, vai tirar um nome aí e abençoar a sua vida. Ora para Deus abençoar a mão do irmão Hugo aí. Ó. Vamos ver o cheio do Espírito Santo que vai receber esse livro aqui agora, pastor Davi. Vai lá, Hugo, fica à vontade. Vou tirar aqui, hein? Tirei um aqui. Vamos ver quem é o abençoado. Vamos ver quem é o aí. abençoado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ai, meu Deus do céu. Olha só quem ganhou o livro, pastor Davi. Liliana de Oliveira Joel. Liliana é minha esposa, meus amados. Aí, ó, participou e ganhou o livro. Né, pastor Davi? Nós, olha, irmão, nós não estamos. Você viu que eu balancei nós aqui não estamos de fazendo todos os maracutaia lados aqui, não, várias irmão. vezes. Aqui é tudo sério, aqui, ó. Liliana ganhou o livro. Pastor Davi, eu vou te falar uma coisa pra você. Sim. Ela tava falando que queria ganhar um livro. Ela falou que queria ganhar aquele primeiro livro, pastor Davi. Sim. Ah, eu quero ganhar aquele primeiro livro, mas não ganhou o primeiro, mas ganhou o terceiro Ganhou o livro. terceiro. Tá aqui, ó. Mas, Liliana ó, de Oliveira ela Joel. merece, porque todo o programa, tanto o programa Shekinah, quanto o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, ela está aqui na nossa audiência. E olha só que aqui, ó, o negócio é tão sério mesmo, pastor Davi, que aqui é a letra do pastor Mauro, ó. É isso aí. Da Tá vendo? Ó, semana a letra do passada pastor ainda. Mauro. O pastor Mauro que fez aqui o nome dela aqui, ó. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Parabéns, irmã Liliana, que fechou nossas 4 semanas de sorteio aí. A razão da gente estar aqui é a presença de vocês aí nos prestigiando e aprendendo da palavra de Deus, amém? O programa Crescendo no Conhecimento de Cristo volta daqui uma semana, na quarta-feira, às 16 horas. E para nós foi uma honra estar com você aqui essas 2 horas, falando sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Semana que vem tem mais, ok? Não esqueça, hoje nós temos estudo bíblico na nossa igreja, culto de ensino da palavra de Deus, escola bíblica. Estudaremos sobre o verdadeiro pentecostalismo e o tema de hoje é a atualidade dos dons espirituais. Sexta-feira nós temos o culto de sexta-feira profética, às 18 horas, culto da família, amém? E dia 6 e 7, a grande celebração pelos 6 anos de aniversário da nossa igreja. Irmão Hugo, domingo? Domingo lá na igreja do pastor Mauro, lá no Parque Planalto, hein? Não esqueça, às 18h30, ano da coragem. Vamos lá que a coragem é com nós, hein, pastor Davi? Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê essa força. Nos dê essa coragem. Deus abençoe você, sua casa, seu lar, sua família. Deus abençoe São Paulo. Deus abençoe o Brasil. Amém.